dia, gente, bora lá para nossa aula de física, que é sobre lei da gravitação universal, que é a continuação do nosso capítulo de gravitação universal. Bora lá entender sobre a lei da gravitação universal. O cara que pensou nessa lei foi Isaac Newton, aquele mesmo da força que a gente estudou no começo da quarentena. Aí ele também participou, fez essa lei da gravitação, percebeu? Ele acreditava que o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua e a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Aí, depois de analisar esses fatos, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, o chamou de força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, esteja neles no espaço ou na Terra, ou seja, existe uma força no espaço que vai atrair todos os corpos em relação a ele, tá? Por exemplo, quando ele fala o Sol atrai os planetas, ou seja, tem uma gravidade ali que atrai os planetas. A Terra atrai a Lua, a mesma coisa. A Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Então, o Newton acreditava muito nisso. Tais forças são grandezas vetoriais. Por quê? Então, a gente viu também no começo da nossa quarentena que sobre a diferença, sobre as grandezas, né? Então, as vetoriais são aquelas que possuem módulos, direção e sentido. Então, a representação matemática é força, que é o módulo da força gravitacional, que é Newton, é igual. Por que esse módulo? Gente, módulo só vai ter valor positivo, tá? E o G, força é igual a G, esse G é constante de gravitação, que é aproximadamente 0,67408 vezes 10 elevado a menos 11, tá? Na questão ele vai falar qual vai ser a aproximação dele. A emissão, que é a massa gravitacional ativa, que vai ser quilograma. Mzinho, que é a massa gravitacional passiva, que também vai ser quilograma. E o sobre D ao quadrado, que é a distância entre as massas ao quadrado, que vai vir em metro ao quadrado. Tem fórmula que também vai vir em raio, que é a mesma coisa, tá? R ao quadrado. Então, entenderam? Então, força é igual é ótimo. Força é igual a constante vezes a massa ativa vezes a massa passiva dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, um exemplozinho aí. A força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem um módulo de força igual a constante de gravitação vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido por R ao quadrado. Em que R é a distância entre eles e G é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Aí a questão aproximou. Tá. Sendo que a massa do Júpiter é MJ é igual a 2 vezes 10 elevado a 27 e que a massa da Terra, MT, é igual a 6 vezes 10 elevado a 24. O modo da força gravitacional entre a Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é: dada a maior proximidade, ocorre a 6 vezes 10 elevado a 11. Ó, pessoal, ele fala o G, ele fala as massas, e ele quer o módulo da gravitação, da força gravitacional entre Júpiter e Terra. Bora lá. Então, a fórmula é essa da lei, né, que a gente acabou de ver. Aí vai ser força é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, que é o G, vezes 6,0 vezes 10 elevado a 24, que é MT, que é a massa da Terra, vezes 2 vezes 10 elevado a 27, que é a massa de Júpiter, dividido pelo raio. O raio, na questão que ele fala, que é 6 vezes 10 elevado a 11, que é a maior proximidade. Então, fica 6 vezes 10 elevado a 11 elevado ao quadrado, tá? Fazendo esse cálculo básico, vai ficar em cima 80,4 vezes 10 elevado a 40, dividido por 36 vezes 10 elevado a 22. Aí divide aqui, vai dar 2,23. Aí aqui faz a regrinha da potência, repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar vezes 10 elevado a 18,
que é o item B, tá? E a velocidade de translação é a velocidade igual a raiz quadrada de constante vezes a massa dividido pelo raio. Aí você faz a substituição. Por exemplo, na questão anterior era raiz quadrada de 6,7. Eu estou supondo, viu? 10 elevado a menos 11 vezes 2 dividido pelo raio, que é 2, por exemplo. Aí você faz essa continha que vai dar a velocidade, tá? Aí a atividade de hoje, pessoal, é a página 364, a completa, tá bom? Então, até a próxima aula.